Bom dia a todos. Eu sou o professor Gilson Jerônimo da Universidade Federal de Pernambuco e essa é a aula 4 da disciplina Processamento Digital com FPGA, período 2020.1. A aula de hoje é Funções Especiais via Séries. Esses são os tópicos que serão abordados na aula de hoje. Leituras recomendadas, tá? Agora o capítulo 2 completo. Okay? Então vamos lá ao nosso conteúdo da aula de hoje. Então, pessoal, esse é o conteúdo que vamos ver na aula de hoje, tá? Série de Taylor, algoritmo de Horner, vamos ver implementações do tipo sequencial e em pipeline, né, que é algo tipo linha de produção. E no fim vamos falar um pouco também sobre a série de Chebyshev, tá? Vamos começar pela série de Taylor. Nós sabemos que a série de Taylor, né, vocês viram lá em cálculo 2, né, um pouco também em cálculo 1, possivelmente, você pode aproximar, né, ou calcular qualquer função, né, desde que exista uma convergência, para uma aproximação desse tipo aqui, em polinômios, tá? Em que esse fn, né, é a enésima derivada da função, dividido por n fatorial, avaliada no ponto x0. Tá? Então, isso seria a melhor aproximação da função f de x centrada no ponto x0. Claro, aqui nós podemos considerar uma aproximação de uma determinada ordem. Vamos considerar uma aproximação de grau n. Nós iríamos computar o polinômio aqui, né, de no máximo n graus, né, esse nzão aqui. E claro, quando você levantar essas contas, né, calcular isso aqui ao quadrado, depois ao cubo, até a n, sair somando, você pode, no final, colocar tudo em forma de série de potência. Tá? Simples. E aí, você implementar uma função especial utilizando a série de potência finita, nós vamos fazer isso, né, de algumas maneiras bem interessantes. A ideia aqui, pessoal, é, né, demonstrar, né, o algoritmo de Horner. Né? Então vamos pegar um exemplo quando a gente quer calcular uma função, dado que esses C0, C1, C2, Cn, né, são todos conhecidos. Né? Você levantou lá sua série de Taylor, ou qualquer que seja a sua série de McLaurin, enfim. E no final você achou uma expressão, né, em séries de potência. Avaliar essa função, basicamente, tá, seria calcular o f de x. Né? Mas para calcular isso aqui, quantas multiplicações a gente precisaria? Então, se você pensar na primeira vista, você pode imaginar que, para eu calcular x à quarta, né, eu vou ter pelo menos aí 3 multiplicações. Né? Eu vou multiplicar x por x. Vamos fazer uma continha assim bem básica, tá? Para a gente calcular o x à quarta, tá? Nota que quando a gente calcula o x à quarta, a gente já vai ter o x, o x2, o x3 e o x4. Tá? Então, para calcular o x à quarta, né, a princípio a gente precisaria, fazendo por um método qualquer, para ter todas as potências, né, a gente precisaria de pelo menos 3 multiplicações. Né? Então, contei aí 3 multiplicações, mais essa multiplicação aqui do x4 do C4, a do x3 por C3, a do x2 por C2, a do x por C1. Então, aí você teria 1, 2, 3, 4, mais 3. Dariam 7 multiplicações. Né? E fora as adições aqui que você tem que fazer. Tá? Então, um algoritmo de Horner vai te dar uma maneira mais simples, né, de implementar o cálculo de f de x fazendo menos multiplicações. Né? Não é a melhor maneira de implementar, né, a avaliação de polinômio. Ainda existem métodos melhores, né,
Mas é um método simples e bastante usado e né, vai resolver, né, a grande maioria das situações. Tá? Então vamos lá. A gente pega essa parte aqui e coloca em evidência x nessa soma aqui. Então vamos colocar o x a terceira em evidência. Colocando x a terceira, fico com C3 mais C4x. Okay? Vou fazer a mesma coisa agora para essa soma aqui. Tá? Vou colocar o x12 em evidência. Quando eu fizer isso, eu vou ter C2 mais x, C3 mais C4x. Tá? Ok, fiz isso. E aí, nessa outra soma aqui, vou colocar o x em evidência. Tá? Então, arrumando isso, né, eu tenho uma expressão desse tipo. Tá? Eu vou pegar esse primeiro termozinho aqui que sobrou, quando eu coloquei o x em evidência, eu vou chamar de F3. Vou pegar esse outro termo aqui, tá? E vou chamar de F2. Vou pegar esse outro termo aqui e chamar de F1 e assim por diante. Tá? Então, olha que interessante. A gente tem o F3, note que o F2 seria quem? C2 mais x vezes F3. Note que o F1 seria quem? C1 mais x vezes F2. E note que o F, que seria uma espécie de F0, seria o C0 mais x F1. Então a gente pode montar uma equaçãozinha recursiva. Tá? Se a gente define o F3 como sendo C3 mais C4x, nosso F2 é C2 mais x vezes F3. E o F1 é C1 mais x vezes F2 e assim por diante. Né? Então com isso a gente monta uma regrinha. E se você olhar aqui, ó, a cada iteração a gente faz apenas uma multiplicação e uma adição. Né? Temos 1, 2, 3, 4 iterações. Tá? Então nós teríamos avaliado o polinômio com exatamente 4 multiplicações e 4 adições. Né? Que seria bem menos se você fosse calcular as potências do x e depois multiplicar os coeficientes. Um pouquinho menos, na verdade. Né? Isso é o que nós chamamos de algoritmo de ordem. Tá? Até por um tempo pensou-se que esse era o melhor algoritmo para avaliar polinômio. Tá? Mas depois apareceram algumas novas técnicas que você consegue melhorar ainda mais. Tá? E existe um limite inferior que você precisaria de pelo menos n sobre 2 multiplicações. Nem sempre esse limite inferior é alcançável. Tá? Mas existem algumas técnicas que é conhecido como condicionamento de coeficientes. Tá? Bom, não vou entrar nesses detalhes não, tá? Mas isso aqui é um algoritmo simples para avaliar. Né? Quando você quiser implementar suas funções, né, de maneira mais eficiente, aí sim vale a pena, né, você ir para um algoritmo mais rápido. Bom, então vamos pegar, vamos supor que a gente tem aqui uma função que a gente obteve, a gente tem o C1 de x, C2, C3 e C4. Tá? A gente quer implementar utilizando o algoritmo de ordem. Né? E a gente quer implementar de uma maneira aqui sequencial. Tá? E o que seria uma maneira sequencial? Seria uma maneira mais parecida com como a gente implementa uma espécie de máquina de estado, né? Como a gente viu em aulas anteriores. Né? Então a gente tem que construir um diagrama de estado para executar todas essas operações. Então eu montei aqui um diagrama de estados, tá, pessoal? Primeiro uma máquina aqui, né, que você vai entrar com X, o Start Stop, né, que eu vou chamar de SS, seria um flagzinho para indicar a máquina para você começar a sua computação. E esse Done aqui, quando ele terminar a computação, ele vai para 1. Tá? Então, uma vez que você fizer a leitura, depois que o Done está em 1, você pode desligar a máquina e depois ligar ela novamente, colocar um novo X e assim por diante. Tá? Você também pode resetar. Essa seria a nossa máquina. Tá? Isso aqui, pessoal, é uma interface de máquina, tá? De calcular. Existem vários tipos. Tá? Esse aqui foi só uma que eu utilizei, né? Mas vocês podem projetar outros tipos de interface.
Vamos ver como é que funcionaria essa máquina de estado. Então eu tenho um estado inativo, né? E aí no reset eu vou para esse estado inativo, né? E vou ficar aqui enquanto o SS, né, o start stop, for 0. Uma vez que o start stop for igual a 1, né? O que é que ele vai fazer? Ele vai computar o valor, né? Ele vai primeiro armazenar o que estava no X e colocar no XC, ou seja, mesmo que esse X ele mude depois, aqui para a gente ele está fixo, tá? Então vamos assumir isso, tá? Que esse XC ele armazenou o X no momento em que eu coloquei um start stop igual a 1. Tá? E aí ele vai inicializar a máquina. A inicialização basicamente vamos ter um registro, tá? E esse registro ele vai receber C4 mais XC vezes Fn. Tá? Note que, por que eu estou fazendo isso? Vamos ver aqui, tá? Note aqui, está aqui o nosso Fn inicial, que seria o F3, né? Ele seria o C3 mais X vezes C4. Tá? Se aqui inicialmente eu coloco sempre, eu inicializo com 0, tá? Esse meu Fn, quando ele começar aqui esse primeiro estado, esse Fn aqui, inicialmente ele vai estar em 0. Tá? Ou seja, esse registro aqui vai estar em 0. Então eu vou ter essa estruturazinha aqui, que está fazendo o quê? Uma multiplicação e está somando com o C. Tá? E realimentando aqui e jogando no Fn. Tá? Então o Fn vai sempre receber isso. O Fn anterior vezes o X e vai somar com o C. Tá? Tá aqui a conta. Tá? Então note que esse resultado aqui é igual a esse, que é igual a esse. Então veja que você teria aí uma certa simplificação do seu hardware, né, se você faz dessa forma. Tá? E o D, tá, que é o done, né, ele começa em 0, né, e ele só vai ficar igual a 1 quando a computação terminar. Né? Então inicialmente aqui a gente vai ter o Fn e ele vai receber o Fn anterior, que inicialmente é 0, mais o C4 mais XC. Né? Computou. Vamos para o próximo estado. O próximo estado ele computa F3. Quem seria o F3? Nota que o meu Fzinho N está sempre nessa variável aqui Fn. Né? Então o meu F3 seria o C3, que é uma nova constante, tá? Mais o XC vezes o Fn, que foi esse Fn aqui do estado anterior. Né? E aí eu vou ter o F2, e quando fizer o F1, vou fazer o F2, o F1. Quando eu fizer o F0, o meu resultado está pronto e eu coloco D igual a 1. Né? Ou seja, terminei minha computação. Tá? E aí, eu vou ficar no estado aqui que é fim. Né? Ele basicamente vai ficar aguardando terminar o start stop. Né? Ou seja, você deu um pulso e normalmente você aguarda terminar a computação. Uma vez que você fez a leitura e que você quer fazer uma nova computação, você vai colocar isso aqui para 0. Né? Então, terminou sua conta, você pode colocar o S para 0 e aí colocar para 1 de novo só quando você precisar fazer uma nova conta de novo. Tá? Então, isso aqui vocês deveriam conseguir implementar, né, uma máquina de estado, né, que implemente isso aqui. Tá? Essa máquina do jeito que está aqui, ela teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estados. Tá? Isso aqui é uma máquina de estado, tá? Conhecido como máquina de estado do tipo 1. Tá? É uma máquina de estado que você tem vários estados, tá? E você não tem nenhum, digamos assim, nenhum contador interno ou nenhuma verificação de contagem, coisas do tipo. Tá? A gente pode melhorar essa nossa máquina de estado aqui, né? Implementar esse mesmo circuito aqui, considerando uma máquina de estado do tipo 2. Tá? Que seria já uma máquina de estado que ela tem contadores internos. Tá? Com isso a gente consegue diminuir um pouquinho o número de estados da nossa máquina. Mas a gente aumenta em quê? Dentro dessa minha máquina de estado eu vou ter contadores e vou ter, né, comparadores ali. Né? Ou seja, minha lógica combinacional ela acaba aumentando um pouquinho.
E parte da memória que antes era estado passa a ser agora apenas memória de um contador. Vamos ver como é que ficou a implementação de uma máquina de estado do tipo 1. Tá? Lembrando, tá, que essa coisa de máquina de estado tipo 1, tipo 2, vocês encontram no livro do Pedrone, tá? Que eu indiquei quando eu mostrei aquela aula sobre máquinas de estado. Tá? Então vamos lá. Uma máquina de estado do tipo 2 aqui que vai implementar aquela coisa lá. Ela fica apenas com 3 estados. Então você diminui um pouquinho o número de estados. Né? Claro, eu vou diminuir o número de estados, mas também eu vou ter um contador aí a mais. Né? Em termos de memória, pode ser que não seja nem tanta vantagem fazer isso. Tá? Vocês teriam que ver qual dessas implementações é mais eficiente em termos de unidades lógicas que ele vai definir lá para construir a máquina. Né? Recomendo que vocês façam as duas, vejam qual é a melhor. E também façam um teste para ver se está funcionando. Né? Com isso vocês podem implementar, por exemplo, uma exponencial ou algo do tipo. Né? Ficaria apenas uma ressalva de como implementar essa multiplicaçãozinha quando, né, isso aqui é um multiplicador, tá? O XC pode ser qualquer coisa. Mas já o Fn, né, ele pode assumir valores diferentes, né, mas são fixos. Tá? Essa multiplicação aqui seria a multiplicação por uma constante. E essa constante aqui, às vezes, pode ser números fracionados. E aí, né, depois eu vou fazer uma aula sobre como é que a gente implementa contas, por exemplo, né, fracionárias, considerando unidades. Né? Por exemplo, unidade de 10 a menos 16, 10 a menos 8. Né? E aí como é que fica o multiplicador nessa situação? Mas então vamos lá. Como é que seria a nossa máquina de estado do tipo 2, que implementaria aquela mesma outra máquina de estado lá? Tem o mesmo estado inativo. Né? Enquanto não começar a computação, a máquina está aqui nesse estado inativo. Nesse estado inativo, tá? Eu sempre faço o meu n ser igual a 4. Tá? Esse meu n seria um contador. Né? Esse contador estaria sempre sendo setado com 4 quando eu estivesse nesse estado. O meu xc, aqui nesse estado inativo, também eu estou fazendo sempre ele igual a x. E eu estou sempre zerando o meu fn, que igual eu fiz também na outra máquina. Quando eu recebo um pulso de 1 no meu start-stop, né, eu vou para esse estado aqui. E nesse estado aqui eu vou contar ele até esse n aqui ser igual a 0. Tá? Então, enquanto o n for... Eita, aqui está errado. Tá? Então, pessoal, corrigindo aqui já, tá? Então, enquanto o n for diferente de 0, né, ou n maior que 0, né, vamos considerar que esse contador é sempre sem sinal, né, eu posso definir ele assim. Então, quando ele for diferente de 0, ele vai ficar aqui. Tá? E nesse estado, cada vez que eu passo por ele, eu vou decrementando o meu contador. Tá? E o que é que eu vou fazendo? Vou sempre calculando o f de n, que vai ser o c de n. Tá? Então, esse c de n, né, pode estar sendo armazenado numa memória ROM, no qual o endereço ele é ativado. Né, eu coloco a minha saída do meu contador no endereçamento da minha memória ROM. Né? Então, quando a memória vai mudando, eu vou mudando, né, os valores de c de n. Né? Então, basicamente, o que é que vai acontecer? Se eu estou começando com 4, né, então aqui eu começo no primeiro estado aqui, vou decrementando, depois eu vou ter 3, depois eu vou ter 2, depois eu vou ter 1, depois eu vou ter 0. Quando eu estiver no 0, eu pego e pulo para esse estado aqui, quando n for igual a 0. Então significa que eu computei o meu resultado. Tá? E quando eu fiz isso, o meu f0 eu mantenho o valor, né? Ou seja, o f de n vai ser sempre igual ao f de n anterior. Então ele retém esse dado. E aí eu ativo aqui esse meu flagzinho dizendo que terminei a computação. E fica aguardando aqui enquanto o start-stop for 1. Né? Quando o start-stop voltar para 0, eu volto para o estado inativo e o ciclo
recomeça. Tá? Então veja que em termos de máquina de estado, isso aqui é mais simples de representar, mas a implementação em si, né, aqui teria um hardware, tá? Mais ou menos como é que seria. Não significa que, pela máquina de estado ser mais simples, que o circuito como um todo ele vai ser mais simples. Tá? É possível também que essa máquina aqui, que tenha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estados, só pelo fato de não ter um contador, pode ser que ela fique inclusive mais simples. Tá? Mas aí é questão de verificar. Mas então, pessoal, uma coisa interessante aqui é que na implementação desse circuito, tá? Embora para você fazer uma computação, você vai ter que utilizar a multiplicação aqui pelo menos 4 vezes para você calcular o f de x, né? E vai ter que usar a adição 4 vezes. O fato de ser sequencial significa que você está usando o mesmo, eu estou aproveitando o mesmo multiplicador e o mesmo somador para fazer todas as minhas multiplicações e todas as minhas adições. Né? Então, no meu hardware final, eu vou ter apenas um único somador e um único multiplicador. Tá? Isso é uma característica básica de implementações de funções especiais, né, de forma sequencial. Né? Isso é muito parecido quando a gente implementa essas estruturas ou algoritmo de ordem de forma algorítmica, né, dentro de um microcontrolador, por exemplo, ou dentro de uma linguagem de programação. Né? Porque o seu processador nessa situação, ele pode, por exemplo, ter apenas um somador e um multiplicador lá, e aí ele vai fazendo uma coisa de cada vez. Ele multiplica primeiro, depois ele soma o resultado. Né? E aí incrementa o contador com o mesmo somador, depois multiplica de novo, soma. Ou seja, também de forma algorítmica, né, você vai ter uma certa economia, uma economia aí, tá, no número de somadores e multiplicadores. Tá? Por isso que você pode ter aí processadores de sinais com um único multiplicador, um único somador. Tá? É possível isso. Né? Mas desde que ele seja feito de maneira sequencial. Tá? Vamos dizer que isso não acontece quando a gente quer implementar uma coisa desse tipo num tipo de implementação pipeline, né, que seria uma espécie de linha de produção. Então vamos ver aqui tá, uma implementação agora da mesma função, sendo que agora em linha de produção. Basicamente eu tenho que calcular isso aqui, tá, de forma em forma de pipeline. Tá? Na forma de pipeline você não precisa, né, de uma espécie de interface para dizer, olha, terminei a computação. Não, você vai jogando os dados e os dados eles vão aparecendo na saída. Né? Então, você vai ver que o hardware aqui ele vai ser um pouquinho mais pesado, maior. Né? Vamos dar uma olhada aqui. Então, basicamente, aqui eu tenho aqui o meu F3. Basicamente, a gente vai calcular isso aqui, né, em estágios. Tá? Então, no meu primeiro estágio, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que guardar o x para o próximo estágio e tenho que guardar esse F3 que ele vai ser usado no próximo estágio. Tá? Então, quem é o F3? É o x vezes o C4 mais o C3. Então, está aqui o meu F3. O F3 e o meu x anterior, eles vão estar guardados aqui nesses dois registros. Tá? Então, quando eu der um pulso de clock, o meu x anterior está aqui e o meu F3 anterior está aqui. Quando eu dou um pulso de clock, esse dado aqui vai para o próximo estado. E imediatamente a isso eu já posso entrar com outro valor de x aqui. Tá? Isso não vai interferir na computação desses dados que já entraram. Tá? E o que acontece?
No próximo pulso de clock eu vou ter aquele meu mesmo X aqui, sendo que aqui agora eu tenho meu F3. Então, ó, o que é que vai acontecer? Esse registro aqui vai receber o meu X, tá? Aquele primeiro X que eu tinha dado, ele vai ficar aqui. E esse segundo flip-flop aqui vai receber o meu F2. Tá, pessoal? E aí, nota que a estrutura ela vai se repetindo, tá? Vou receber o próximo X. E esse cara aqui vai receber o meu F1, né? E aí, depois disso, tá, o meu resultado já vai estar disponível aqui no meu F0. Tá? Então, notem que essa implementação aqui eu vou precisar de 1, 2, 3, 4 multiplicadores. Vou precisar de 1, 2, 3, 4 somadores. Né? Além de precisar de vários registradores. Tá? Nota que esses registradores aqui não é um registrador de um único bit. Né? Se você está representando seu X complementa 2 com 16 bits, cada caixinha dessa aqui são 16 flip-flops do tipo D. Então 16, mais 16, mais 16, mais 16, mais 16, mais 16. Então é uma porrada de memória aí. Tá? Então esse circuito aqui é bem maior do que aquele nosso circuito que é feito de forma sequencial. Mas então, qual é a vantagem de fazer uma implementação desse tipo em pipeline? Tá? O que é que você ganha? A vantagem aqui é que você ganha em velocidade. Em que sentido? Se você tem que tem que computar f de x várias vezes, por exemplo, você vai ter que fazer um gráfico de f de x e você tem que entrar com vários valores aqui, né? Note que na situação anterior eu tenho que dar vários pulsos de clock para minha máquina terminar de calcular meu f de x. Mas essa máquina aqui não. Eu preciso de apenas um único pulso de clock para calcular diferentes f de x. Então vamos ver só. Suponha que eu entre com x0 aqui. E aí eu dou um pulso de clock. Tá? Depois do pulso de clock, meu x0 está aqui. E aqui está o meu resultado do meu F3. Né? E aí eu já posso entrar com um x1. Um x1 aqui. Aqui já vai ser computado para eu dar um novo pulso de clock. No próximo pulso de clock, o que vai acontecer aqui? O meu x0 está aqui. O meu x1 está aqui. Né? E aqui está o meu x0 e aqui junto está o meu F2 do x0 ainda. Né? Mas aqui eu já tenho o meu x1 e aqui o F3 do x1. Né? E quando eu der um novo pulso de clock, o que vai acontecer? O meu x0 vai estar aqui e aqui vai estar o meu F1 do x0. E aqui na saída já vai estar a minha computação do meu resultado para o x0. Já vai estar aqui. No próximo pulso de clock, vai estar a computação do x1. E no próximo pulso de clock vai estar a computação do x2 e assim por diante. Então, nota que você tem um atraso na sua resposta. Então, basta que você apenas gerencie esse atraso, né? Saiba, né? Com você sabendo o atraso, você sabe esse f de x é referente a quem? A esse valor aqui. Tá? Então, se você sair plotando, né, esse por esse, você vai plotando x por f de x. Né? E a cada pulso de clock você tem um novo valor. Né? Então, essa implementação aqui, quando você está fazendo várias... porque é muito importante que você faça essa conta várias e várias vezes, aí vale a pena você ter uma implementação desse tipo pipeline. Né? Que é como se fosse uma linha de produção. Né? Os dados vão entrando, né? E aqui saiu. Tá? Aqui saiu o seu resultado. Certo? Vamos falar agora um pouco sobre a série de Chebyshev. Tá? Eu prefiro essa grafia aqui da palavra Chebyshev, tá, para botar o T na frente, pois existe a definição do polinômio Chebyshev e essa definição ela é feita com T. Tá? Então você vai encontrar esse tipo de grafia aqui, né,
Mas Chebyshev é um nome em russo, né, e a grafia dele é uma grafia diferente. Tá? Então por isso que vocês vão encontrar na literatura escrito de maneiras diferentes aí. Tá? Por exemplo, no livro de eletrônica você vai encontrar esse aqui sem um T. Né? Você vai encontrar outros tipos de grafia. Tá? Mas, bem, por que eu vou falar em polinômio de Chebyshev? Tá? Comparado com a série de Taylor, o polinômio de Chebyshev ele apresenta uma série que ela tem uma convergência um pouco melhor, tá? Para alguns tipos de funções. A única condição é que o polinômio de Chebyshev ele vai funcionar de maneira limitada. Tá? Mas isso para a gente que vai implementar, né, circuitos computacionais, no qual você vai ter limitação do seu barramento, limitação dos seus valores, isso é perfeito. Porque na prática nós vamos ter essas limitações. Né? E aí, considerando que você tem uma limitação, né, o polinômio de Chebyshev ele dá uma aproximação muito boa, né, do seu circuito, né, da sua função especial que você está implementando. Tá? Vamos falar um pouco sobre polinômio de Chebyshev. Né? Normalmente isso aqui eu passo como desafio, né, mas a definição do polinômio de Chebyshev é essa aqui. Né? T de n de x é igual ao cosseno de n vezes arco cosseno de x. Você pode olhar assim, oxi, isso aqui é um polinômio? Isso aqui não é um polinômio. Você pode achar que não, né? Mas esse n aqui é um número inteiro. Tá? Então, nesse caso, não só inteiro, mas ele começa de 0, 1, 2, 3, é sempre números naturais. Né? Então, vamos considerar n igual a 0, que seria o menor desses números. Se você botar cosseno n vezes arco cosseno, se n é 0, dá cosseno de 0. Cosseno de 0 vale 1. Então, o t0 de x ele é o número 1. E o t1 de x? Né? O t1 de x, se você substituir aqui por 1, você vai ter cosseno do arco cosseno de x. Cosseno do arco cosseno é o próprio x. Né? Lembrando, eu estou supondo que o meu x está variando entre menos 1 e 1. Tá? Até porque o arco cosseno ele não está definido para intervalos fora disso aqui. Então, tudo bem. T1 de x vale x. Beleza. Mas e o T2? Como é que você calcula? Cosseno de 2 arco cosseno de x. Tá? Então você pode usar ali uma regra trigonométrica para você encontrar o resultado. Aí você vai achar. Não é muito difícil não. Tá? Mas eu vou mostrar uma equação recursiva no qual você acha todos os polinômios de Chebyshev, né, de maneira recursiva. Tá? Você pega t de n mais 1 de x. Quanto é que vale isso? Cosseno. Aí eu vou substituir o n mais 1, né? Vou multiplicar pelo arcosseno, né? Vai multiplicar pelo n e vai multiplicar pelo 1. Fica assim, tá? E aí eu vou usar a propriedade cosseno da soma, né? Cosseno da soma, cosseno de A mais B é igual a cosseno A, cosseno B menos seno A, seno B. Fazendo isso, a gente obtém isso aqui. Tá? Então, a gente obtém cosseno de n tangente de x, ou arcosseno de x, desculpa, e mais um cosseno do arcosseno de x. Né? Isso aqui vale x. Tá? Isso aqui é a nossa definição Tn de x. Então, você tem Tn de x vezes x. E você vai ter esse trololó aqui, que vamos deixar aqui desse jeito que está aí. Então eu vou agora calcular Tn menos 1 de x. Né? Ou seja, no lugar de n mais 1, eu vou botar n menos 1. Tá? O que vai mudar é que esse sinalzinho aqui vai mudar. Tá? Então, quando eu fizer a continha aqui, né, cosseno de A vezes cosseno de menos A cosseno B, né, o cosseno da função par fica a mesma coisa, fica isso aqui. Né, que a gente já sabe que dá isso. E quando chegar no seno, o seno disso aqui vai ser seno disso aqui vezes o seno de menos A cosseno de x. O seno de menos A cosseno, o seno é a função ímpar, o menos, sinal de menos passa para cá, e aqui fica mais. Tá? Então você tem um resultado parecido, só muda essas duas coisinhas aqui.
Tá? O que é que você faz? Você soma esse mais esse. Tá? E aí, se você soma esse mais esse, você vai ter aqui, né, somando esse mais esse aqui, esse termo aqui corta, né, que é esse negócio grandão aqui, que não me interessa. E você vai ter que a soma, né, do Tn mais 1 de x mais o Tn menos 1 de x vai dar isso. Então, com essa formulazinha aqui, tá, você pode calcular, por exemplo, o T2 de x. Né? O que seria o T2? 2x vezes o T1 menos o T0. Bom, então, como eu falei, agora você pode, né, ir calculando. T2 de x, né, seria 2 vezes x, daria 2x2, menos 1. O T3, né, daria 2x vezes o T2, menos T1. Se você fizer a continha, vai dar isso aqui. T4 seria 2x vezes esse T3 aqui, menos o T2. Fazendo a continha, vai dar isso aqui. Assim por diante, você pode sair calculando todos os polinômios de Chebyshev, tá? Com essa regrinha aqui. E note que você tem algumas propriedades, né? Por exemplo, o polinômio Chebyshev de índice par, né? Tem sempre coeficientes pares. De índices ímpares tem sempre coeficientes ímpares. Né? Bom, mas o polinômio de Chebyshev, tá? Ele tem uma propriedade que é mais interessante do que essa. Tá? Todas as propriedades dele. A mais interessante é que eles são ortogonais. Tá? Bom, quando a gente fala em ortogonalidade, a gente tem que dizer, né, ortogonal considerando que produto escalar. Né? E o produto escalar, que vamos considerar esse aqui. Tá? Se você tem uma função com outra, seria o produto dessas duas funções, integrando de menos 1 até 1, e dividido por raiz quadrada de 1 menos x quadrado dx. Então, o que nós, né, descobrimos, né, é que quando a gente calcula esse produto escalar, tá, entre polinômios de Chebyshev com índices diferentes, isso dá zero. Tá? Então isso significa que esses polinômios eles são ortogonais. Tá? E quando eles são iguais, você tem um resultado, né? Para o zero tem um resultado diferente, mas quando é diferente de zero você tem outro resultado aqui. Mas o fato é que eles são ortogonais. Né? E aí a gente pode utilizar, né, lá da álgebra linear a famosa decomposição espectral. Né? E aí, se a gente quer, né, aproximar uma função, né, por uma série, né, Cn vezes Tn de x, né, menos 1 menor ou igual a x menor ou igual a 1, se você quiser fazer essa aproximação, o que você faz? Aplica produto de escala 2 lados, essa é a famosa decomposição espectral. Né, isso vale para qualquer espaço vetorial, qualquer base que você tenha uma base, qualquer espaço vetorial que você tenha uma base ortogonal, você pode fazer esse tipo de decomposição. Tá? Então, basicamente, o que eu vou fazer? Vou pegar um f de x qualquer, que seria uma representação assim, né? E fazer o produto escalar com um Tm de x. Né? Utilizando as propriedades, eu vou ter aqui o Cn, Tm. Né? O que, é que vai acontecer? Isso aqui vai dar zero, né, para todo mundo que for diferente de m. Né? Então, basicamente, o que, é que você vai... Todos os termos aqui vão zerar. Você vai ter apenas os seus Cm, né, vezes π sobre 2. Tá? Então, esse resultado todo vai dar Cm π sobre 2. Né? Claro, se o m for diferente de zero. Quando o mzinho aqui for zero, né, você vai ter C0 vezes π. Né?
Então, quando você tem esse resultado, passa por outro lado, né? Você vai ter as fórmulas, né, do seu C0, né, que vai ser 1 sobre π, essa integral de menos 1 até 1, f de x, raiz quadrada de 1 menos x quadrado dx, né, essa formulazinha aqui. E a fórmula do Cn seria 2 sobre π, né, integral Tn de x, que é o polinômio Chebyshev, vezes a sua função, e dividido por esse fatorzinho aqui, né, dx. Tá? Então, com isso, nós calculamos os coeficientes Cn, e aí nós podemos implementar nosso f de x utilizando, por exemplo, uma implementação do tipo algoritmo de Horner de maneira sequencial, ou implementar utilizando pipeline, do jeito que você quiser. Tá? Lá no livro ele até mostra uma maneira, né, de você implementar isso aqui, que é uma espécie de outro algoritmo, né, para implementar o algoritmo Chebyshev, mas não, ali inclusive eu acho que é até mais avaliar aquele polinômio ali, né, é até mais pesado do que avaliar pelo algoritmo de Horner. Né? Ali você acaba fazendo algumas adições a mais. Tá? Então, eu sugiro implementar mesmo pelo algoritmo de Horner. Tá? E se você estiver precisando de alguma situação melhor, eu sugeriria você procurar um método melhor também do que o algoritmo de Horner. Tá? Mas isso aí sai um pouco do escopo desse curso. Né? Iria já para o curso de algoritmos rápidos. Tá? Bom, pessoal, então com isso nós terminamos a nossa aula referente, né, a séries de potências, né, e funções especiais implementadas com série de potência. Terminamos também o capítulo 2, então na próxima aula já vamos ver implementações de filtros Phi, né, e IR também. Né. O livro ele separa o filtro Phi e filtro IR em 2 capítulos, tá? Mas a teoria mesma, tá? Vamos ver tudo de uma forma geral. Vamos começar, claro, com filtros Phi. A única diferença é que no caso de filtros IR existe a questão da estabilidade. Bom, um detalhe importante também é que essas implementações do tipo sequencial e tipo pipeline podem também ser utilizadas lá no Cordic. Então você pode implementar um Cordic de maneira sequencial e implementar um Cordic de maneira pipeline. Tá? Sendo que o Cordic ele não é muito usado em implementações pipeline. E por que não? O Cordic normalmente é quando você quer implementar diferentes tipos de funções utilizando o mesmo circuito, o mesmo somador, o mesmo multiplicador. Tá? E aí você tem funções diferentes. Né? Então eu tenho um hardware que vai calcular, por exemplo, um arco cosseno, e esse mesmo hardware eu vou utilizar ele para calcular uma tangente, por exemplo. Né? Então, claro, enquanto eu estou calculando um arco cosseno, eu tenho que terminar toda a minha computação, né, para poder depois reaproveitar a mesma estrutura para calcular a minha tangente. Então, a ideia do Cordic é exatamente você aproveitar a hardware. Né? E meio que a estrutura em pipeline ela não é feita para aproveitar a hardware, ela é feita para você implementar de maneira eficiente, de maneira muito rápida, né? E não para economizar hardware. Tá? Então é como se pipeline você estivesse preocupado em quantidade de computação, quantidade de função que você vai calcular por custos de clock. Né? Esse às vezes pode ser um grande problema em alguns sistemas. E no Cordic não. Normalmente sua preocupação é ter uma coisa bem geral que você pode utilizar para qualquer coisa, mas que de fato vai gerar ali muitos pulsos de clock, muitas iterações até você ter uma convergência. Tá? Bom, então com isso, né, terminamos, né, aí o nosso capítulo 2. Né, ficamos por aqui
Um abraço a todos e até a próxima.